Enquanto os irmãos encontram João capítulo 3, quero aqui louvar a Deus pelas vossas vidas e agradecer pelas vossas orações a nosso favor. Graças a Deus, Deus nos abençoou. Diz assim: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Poder tomar vossos assentos? Obrigado pela reverência e a leitura da palavra de Deus. Meus amados, estamos no terceiro culto de ensino, quando nós iniciamos este ano falando sobre o Espírito Santo. E terça-feira passada nós paramos aqui sobre os símbolos do Espírito Santo. Nós falamos do Espírito Santo como água, e hoje vamos falar sobre como o vento. Nós sabemos que o vento nós não vemos, ele não é controlado pelo ser humano, tem como controlar, mas podemos ver o seu efeito, o seu testemunho. E o versículo que nós lemos fala exatamente sobre isso, que nós não vemos o Espírito Santo, não temos como o ser humano controlar, mas vimos, sentimos o seu efeito, o seu testemunho, ele é real na vida daqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, daqueles que aceitaram Jesus como Salvador. E o Espírito Santo tendo liberdade, nós vimos o testemunho, nós vimos a mudança, a transformação que acontece na vida daquele que o Espírito Santo encontra guarida, encontra liberdade. E aqui Jesus falou do vento como símbolo do Espírito Santo. E o vento, nós sabemos, como eu falei, ele é invisível, porém ele é real. Não podemos tocar e nem compreender, mas sentimos. A sua ação, ela independe de determinação humana, como também o Espírito Santo. Os ventos sempre traz consigo as características dos lugares de onde vem, e existe alguns tipos de vento. Vento quente, seco, vem da terra durante o dia. Principalmente, nós conhecemos muito bem aqui a nossa região, né? E vem o frio, o vento frio, que vem da terra pela madrugada. Interessante, quando era o povo de Israel no deserto, à noite a temperatura muito alta e à noite ela cai bastante. O frio da madrugada. E tem o vento úmido, que é esse chamado de vento alísios, que vem do oceano. E assim o Espírito Santo operando em nossas vidas, ele sopra suave. E nós vimos o sopro dele comparado com o vento lá no livro do Gênesis. No capítulo 8 do livro do Gênesis, nós vimos aqui este vento, onde se lembrou-se Deus de Noé e de todo animal, de todo reis que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Aqui está indicando a direção traçada por Deus a favor de Noé, bem como a favor dos seus filhos, que a aliança que Deus havia feito com Noé. E aqui chegou o tempo e Deus soprou para que as águas baixasse, secasse, para que recomeçasse a geração humana através daquela família. E aqui é interessante, está na direção de Deus, numa rota onde a coluna
de tranquilidade nos espera. É quando é direcionado e guiado pelo Espírito Santo. E nós vimos também o Espírito Santo falando dele no dia de Pentecoste, como está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aqui é veemente impetuoso. Aqui é um sinal evidente da presença, com manifestação de poder em nosso meio. Foi aqui a inauguração da igreja. E nós sabemos que o dia de Pentecoste era 50 dias depois da festa da Páscoa. Era conhecido como a festa das primícias, a festa da colheita. E o Senhor escolheu aquele dia para inaugurar a igreja. E veio ali nessa forma de um vento. E o que foi contemplado, o que foi visto pelos olhos humanos, foi exatamente ouvir o som, mas ver o resultado. O que aconteceu naquele dia ficou marcado para as páginas neotestamentárias. A vinda, a inauguração da igreja do Senhor com poder. E também nós vemos aqui como o Espírito Santo ele trabalha nas nossas vidas. E esse vento suave que ele sopra é conhecido quando é do Espírito Santo, porque tem muitos ventos por aí que não é do Espírito Santo, não é verdade? E nós precisamos conhecer, saber distinguir, discernir quando que é do Espírito Santo e quando não é. E também nós vemos aqui o símbolo do Espírito como óleo, como azeite. E o óleo aqui ele aparece como símbolo do Espírito Santo. E nós vimos a revelação através do profeta Zacarias. O profeta Zacarias, ele teve esta visão, o Senhor dentro das visões que Zacarias teve, e aqui na quinta visão dele, vemos aqui falando sobre o Espírito Santo, está no capítulo 4, versículo 2, diz: e disse-me o que vês? E eu disse: olho, e eis que um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei disso ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo e me falava consigo e disse: não sabe tu o que isto é? E disse: não, Senhor meu. E o versículo 6 diz: responder-me e falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós vemos, era o azeite, ele era usado na solenidade de unção e consagrações, consagração como de reis, de sacerdote e de profeta. É interessante que desta visão de Zacarias, ela fala exatamente a figura do Espírito Santo, dessa vazia, desse vaso
um vaso de azeite no cimo, que abastecia ali o candelabro. Candelabro, os irmãos conhecem que era um utensílio ali do tabernáculo, onde era colocado o azeite para iluminar. Esse azeite era um azeite puro, que ele era exclusivamente para o candelabro. E também o azeite que era usado para as consagrações. Este azeite, ele não poderia fabricar para outra finalidade. Era como alguém fizesse um bom perfume, porque a palavra boticário, no termo dela, é de quem prepara perfumes, na verdade. Então, ele não poderia tirar um pouco disso aqui e vou doar para a esposa, eu vou levar uma amostra aqui para um amigo. Não. Ele era fabricado, era proibido fabricar outro óleo com a mesma composição. Ela não poderia ser feita para outra finalidade. Ninguém poderia copiar ou passar fórmula para ninguém. E essa era exclusivo para o uso da casa do Senhor. O azeite que alimentava o candelabro, ele não poderia ter fumaça. Era um azeite puro. Era um azeite batido que ele não tinha contaminação. Ele precisava ser puro. E aqui no livro do Êxodo, capítulo 30, e o versículo 32 e 33 diz assim: não se ungirá com ele a carne do homem, e nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Então era proibido alguém fabricar outro azeite, ou passar a forma para alguém. Ele não poderia ser copiado, ele não poderia ser imitado. Bem como o Espírito Santo, ele não pode ser imitado. E nós estamos vendo muita imitação por aí nos nossos dias. Que nós não precisamos, tanto como hoje, de termos discernimento para saber o que é o Espírito Santo e o que não é. Nós estamos vendo muita fumaça por aí e pouco fogo. Muita fumaça e pouco fogo. Por quê? Falta o azeite puro. Está tendo muito azeite contaminado. E aí só se vê fumaça. Não vê ação, não vê transformação, não vê mudança, porque não é o azeite genuíno, que é a figura do Espírito Santo de Deus trabalhando nas nossas vidas. Muita imitação por aí. E diz que a composição não poderia ser imitada. Era proibido usar o óleo sagrado para fins particulares. O Espírito Santo não pode ser usado. Ele que usa o servo de Deus. Aleluia. Porque tem muita gente querendo usar o Espírito Santo. Em vez de deixar o Espírito Santo usar ele, quer usar. E diz: e falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Então é o Espírito Santo que usa. Agora, para o Espírito Santo usar, é necessário que nós pagamos o preço da renúncia, de abrir mão do eu, de abrir mão de nós mesmos, de ter uma vida separada, de ter uma vida consagrada ao Senhor. E em qualquer lugar que você estiver, alguém vê, tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus, tem um instrumento, tem um vaso do Senhor que pode ser usado por Ele. Mas mau testemunho na cidade, em vez de dizer que é instrumento na mão do Senhor. Não, meus amados,
É preciso que nós tenha um discernimento para saber quem é instrumento das mãos do Senhor que não é. Mas nós estamos vivendo com as pessoas que falam de discernimento, se impressiona com qualquer coisa. Quando alguém vem falar com ele, já se curva aqui, não sabe, ouça primeiro e compara se está de acordo com a palavra de Deus, para que você venha aceitar se realmente é de Deus. O fogo, como símbolo do Espírito Santo, fala da sua grande força em relação a diversas maneiras de sua operação, para corrigir os defeitos da nossa natureza decaída e conduzir-nos à perfeição que deve adornar os filhos de Deus. O fogo, ele tem esse poder de tirar as impurezas. O fogo, ele queima. É, portanto, um símbolo da presença de Deus. Se nós olharmos lá para a carta aos Hebreus, capítulo 12 da carta aos Hebreus, e o versículo 39, diz assim, versículo 29, e o versículo 29 diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é chamado de um fogo consumidor. Temos assim uma referência à manifestação ardente da santidade de Deus. Nós vimos isso lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 4, e o versículo 5 diz assim: criará o Senhor sobre toda a habitação, Monte Sião, sobre a sua congregação, uma nuvem de dia, e uma fumaça que resplendor de fogo, chama gente de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Aqui manifestando, como vimos também lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 2, da sarça que ardia, não se consumia, falando da presença. O fogo, ele consome o que é combustível. O fogo só consome aquilo que é combustível, madeira, feno e palha. Estava falando das obras, mas tem pedras preciosas, o ouro e a prata, eles não são deteriorados, eles permanecem, mas esses três aqui estão consumidos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 15, fala das obras que nós fazemos, daquilo que nós fazemos para Deus. Se for pedras preciosas, passa pelo fogo, mas continua, o ouro, a prata. Agora, se o que nós fizermos for palha, feno, madeira, ele é consumido. E podemos entender isso aqui muito bem. Quando é palha, eu falei isso aqui ano passado, talvez não estava todo mundo, mas eu falei sobre isso. É que às vezes nossas obras poderiam ser prata, ouro e pedras preciosas, mas nós podemos transformar elas em madeira, em palha e feno. E quando que acontece isso, pastor? É quando que nós queremos que nós fizermos, que os outros homens vejam. Aí deixamos de ser recompensado pelo Senhor, porque Deus é recompensa. Ele tem recompensa para aquilo que nós fizemos. Mas no momento que eu quero ser visto, no momento que eu quero ser exaltado, no momento que eu quero uma faixa com meu nome, daquilo que eu fiz, eu transformei naquilo que poderia ser pedras preciosas, receber diretamente da parte do nosso Deus, eu estou recebendo, transformando ela em madeira e palha. E quando passar o fogo da justiça, não sobra nada. Eu prefiro que seja visto pelo Senhor, mesmo que os homens não vejam, mesmo que alguém não viu. Você fez, alguém não viu o que eu fiz, mas o Senhor, Ele viu, e Ele te recompensará. Bendito seja Deus. Aleluia. O Espírito Santo é contra tudo que é falso. Não passou, não vai passar pelo fogo, não consegue. Tudo que não é de feito, que não é feito por amor, e não visa a glorificar a Deus.
tudo que nós fizemos, amado, façamos por amor, e que glorifique a Deus, não a nós, porque nós estamos vendo os dias, e o melhor remédio é o preventivo. Não tem remédio melhor do que você prevenir. Isso que prevenir é melhor que tomar remédio. Nós estamos aqui nessa noite prevenindo, para que tudo que nós viemos fazer, faça para a glória de Deus. Não faça para a sua glória, não, porque aqui vai transformar em aquilo que é consumido. Mas se fizermos para a glória de Deus, a recompensa vem do Senhor. Deus pode até te recompensar aqui na terra, pode. Tem bênção que nós recebemos aqui, Evangelho. O Senhor Deus prometeu para os discípulos: nós deixamos tudo para te servir, agora o que nós vamos receber? Aqui nessa terra recebe 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna, e lá teremos a coroa de glória da parte do Senhor nosso Deus. Tudo para a glória de Deus. Então o fogo não aceita aquilo que é impuro, aquilo que é falso, aquilo que não visa glorificar a Deus, não passa. O fogo limpa. Somente o fogo pode tirar as escórias de diferentes materiais. O fogo é, portanto, pela santidade do Espírito Santo, aquilo que não pode ser refinado e expurgado pela santidade pura do homem, mas diante do fogo do Senhor, ela é confrontada. Então, ele é destruído pelo fogo. Então, nós vimos aqui, qual é o exemplo que nós temos? Aqui Isaías, capítulo 6. Nós vimos Isaías acompanhando um primo dele, que ele era historiador. Onde ele estava o primo junto. Ele acompanhando o rei Uzias. Mas Isaías estava perdendo aquela afinidade que ele tinha com Deus. Deus havia chamado, e aí em muitos lugares ele envolvendo com essas coisas, mas aí Deus sabe todas as coisas, foi matou o rei Uzias. Se eu vou tirar o rei Uzias do caminho de Isaías, porque eu quero ver ele, usar ele como instrumento das minhas mãos. Tem muitas vezes que o rei Uzias precisa morrer da nossa vida, e ele tirou o rei Uzias. Quando tirou o rei Uzias da vida dele, ele foi à casa do Senhor, e quando ele chega na casa do Senhor, que ele tem aquela contemplação, aquela visão da glória do Senhor, e ele, quando ele reclama, ele traz em si a situação que ele estava, e ele clamou ao Senhor, disse: meus olhos viu o Senhor dos exércitos. O versículo 6: mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca, e diz: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aqui a restauração de Isaías. Depois desse processo, ele se colocou à disposição do Senhor. O versículo 8 é interessante, que depois desse processo, depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui envia a mim. Aplicando essa para nossas vidas, quem tem a vida transformada pelo Espírito Santo, ele nunca vai dizer não para o Senhor. Ele vai estar sempre à disposição. Mesmo quando alguém disse: eu não dou conta, eu não sei. Mas o Senhor chama, ele se esforça, ele tem bom ânimo, o Senhor capacita, e ele vai fazer aquilo que Deus determinou. Ainda em Números, capítulo 3, diz assim, a questão do fogo, versículo 4: mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceu fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdote diante de Arão seu pai. É aquilo que eu falei, é muito perigoso fogos estranhos por aí.
E nós precisamos ser fogo puro, que é a presença do Espírito Santo. Agora, o fogo é o mesmo fogo que derrete a cera. É o fogo também que ele aquece, endurece o barro. Mas um fogo, ele amolece, a cera se derrete. O fogo do Espírito, ele derrete os corações endurecidos. Se o Espírito Santo não amolecer o coração de alguém, não é o pastor, não é ninguém que vai conseguir amolecer o coração. Então o Espírito Santo é quem faz esse papel na vida daqueles que dá lugar ao Senhor. Vamos ver o que diz aqui em Atos capítulo 2, versículo 37. Diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro, os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Aqui, quando a palavra e o poder do Espírito Santo convence o homem de que ele é um pecador, de que ele está condenado ao juízo, de que ele precisa da salvação, ele se rende diante do Senhor com o coração contrito, com o coração quebrantado, e o Senhor não rejeita um coração contrito. E a pergunta dele foi esse: o que farei, varão? Foi quando Pedro, aqui nesse sermão célebre, que ele vai explicar a aplicação dele, no versículo 8, disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Daqueles que o Espírito Santo passou a habitar, assim como nós que estamos aqui nesta noite, nos rendemos aos pés do Senhor, e o Espírito Santo habita em nós, porque nosso coração não resistiu a ler a presença dele, nos convencendo que éramos pecadores. Louvado a Deus para aqueles que nasceram num berço evangélico. Parabéns. Eu não nasci, mas fui convencido pelo Espírito Santo. O fogo, eu falei, ele amolece a cera, ele endurece o barro, amolece o ferro. Ferreiro, ele precisa, para fazer as suas obras de arte, transformação desse poder. O Espírito Santo, que torna mais brando, torna também mais forte e mais resistente. Aqui, interessante que o Espírito Santo nos convence e amolece o coração, a pessoa se convence. Agora, ele trabalha nossas vidas para nós não deixarmos ser convencidos pelas heresias, pelos falsos ensinamentos, pelas falsas profecias. Ele trabalha a nossa vida para nós tornarmos fortes e resistentes a isso, para nós não sermos persuadidos, para não ser ludibriados com falsas mensagens. Então o Espírito Santo trabalha a nossa vida, e o Espírito Santo, como fogo, torna a nossa alma abrasada por uma ardente sede e zelo por Deus e os seus servos. Aqui, a ardente do Espírito Santo, esse aquecimento é de zelo e não de justiça, para não sermos justiceiros, mas de zelo, não de ciúme, porque o Espírito Santo ele não trabalha com ciúme, nem para obra e nem para casamento. Já falei isso aqui inúmeras vezes. É bom estar sempre lembrando. Tem sempre pessoas novas na igreja. Cuidado com ciúme. Ciúme não presta para nada, nem para casamento e nem para obra. O problema de uma grande obra é ciúme, que ciúme atrapalha demais. Mas não, um irmão ter ciúme de outro que está fazendo a obra de Deus. Você pode ter zelo para que as coisas não venham sair da direção de Deus, não venham sair da palavra, não venham sair da direção do Senhor. Nós precisamos ter o zelo, não deixar qualquer coisa encobrir pecado, não. Esse aí é o zelo por Deus e pelo seu trabalho. Esse aqui é o cuidado. E o Espírito Santo, ele tem esse poder
nossas vidas, de abrasar pela sede de fazer a vontade de Deus. O fogo, ele ilumina. Nós já falamos aqui que Israel, eles foram guiados durante o dia pela coluna de na nuvem, e à noite coluna de fogo para aquecer e iluminar o povo na sua caminhada, na sua trajetória. Vamos ver o que diz no Salmo 78 e o versículo 14 diz: de dia os guiou com uma nuvem e toda noite com um clarão de fogo. Então o fogo ilumina. O Espírito Santo nos guia não de modo figurado, mas real. Aqui não era, lá era um exemplo, estava sendo ligado pela figura do que é o Espírito Santo hoje. Hoje a figura não é figura, mas real. Mas sois guiado pelo Espírito e não estáis sobre a lei. Paulo falando isso, escrevendo a igreja da Galácia, os Gálatas 5,18, ele fala, mas sois guiado pelo Espírito. E o maior erro, amado, do cristão é ele deixar de ser guiado pelo Espírito Santo e ele mesmo querer guiar sua própria vida. Aqui é onde é o erro, é o fracasso espiritual do crente, é quando ele deixa que o Espírito Santo guia ele. Ele toma a decisão dele mesmo. Ele não consulta o Senhor, ele não ora, ele não pede a direção de Deus, ele faz por si mesmo. Aqui é o maior erro. E nós que somos cristãos, que tem o Espírito Santo com nossa vida como Senhor, que nos guia, precisamos estar na direção dele. Senhor, o que eu vou fazer da tua vontade? Tu está de acordo com essa decisão? É isso mesmo? É isso que eu vou pregar? É isso que eu vou ensinar? É bom, amados, nós consultarmos ao Senhor. Senhor, o que eu vou ensinar para a igreja? O que eu vou ensinar para teus filhos? O que tua igreja precisa ouvir? Isso aqui é ser guiado pelo Espírito Santo. O que eu vou falar, Senhor? Aquela emergência que alguém chama, quero uma palavra da parte de Deus. Fulano, fala de Deus para mim. Fulano, vem aqui em casa trazer uma palavra. E você diz, Senhor, o que eu vou falar? E o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Ele não vai te fazer adivinhar, não. Porque ele não é adivinhar, só vai lembrar o que você estudou. O que você estudou, ele vai fazer você lembrar. O Espírito Santo ele faz nos lembrar. E eu volto a frisar o que eu falei ano passado. O que segura a ovelha não é cerca alta, é pasto verde. Pasto verde é o que segura a ovelha. Tem muita gente fazendo cerca alta aí, tá? Todo jeito, colocando até cerca elétrica para segurar e não consegue. Mas a palavra de Deus, o alimento, o maná, é que nos sustenta, é que nos fortalece, é que nos leva ao encontro do Senhor nosso Deus. Então somos guiados pelo Espírito Santo. É Ele que nos guia. E nós, além da água, do vento, do fogo, nós temos o selo. Vamos ver o que diz 2 Coríntios, para nós encerrar. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo, aonde? Em nossos corações, em nossos corações. Aqui a garantia do plano da redenção, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo. O significativo desse símbolo é o selo, é a prova, o que se torna aqui propriedade. Aqui tornamos-nos propriedade, especialmente em épocas passadas. A impressão de um selo indicava a resolução
do proprietário, quanto ao mesmo como sinal que alguma coisa lhe pertencia. Os crentes são propriedade de Deus e habitação do Espírito Santo. Neles é a prova desta possessão divina. Voltamos aqui, carta aos Romanos, capítulo 8. Capítulo 8 e o versículo 9. Romanos 8 e 9 diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a garantia que nós temos de propriedade do Senhor é o Espírito Santo habitar em nós, e ele ter essa liberdade de nos conduzir, de nos guiar. E em segundo lugar, a legitimidade e autoridade. Os documentos oficiais eram reconhecidos e válidos mediante o selo de união do Estado, e assim qualquer outro símbolo que era usado. Quando Jesus foi sepultado, os principais e sacerdotes pretenderam manter em segurança a sua sepultura e selando-a, conservando sobre a guarda. Nós vemos aqui em Mateus como foi selado a sepultura do Senhor Jesus. Aqui em Mateus 27 e o versículo 66, sendo eles seguraram o sepulcro com uma guarda, selando a pedra. Ou seja, estando selado era inviolável, ninguém poderia violar. Violar aquele selo era uma implicância, ou implicava em afrontar o governo romano. Assim, aquele que ataca um filho de Deus, por ele ser selado com o Espírito Santo, ataca a autoridade do governo celestial, que nos tem autenticado com verdadeiros filhos de Deus. Então, você tocar no irmão, você está tocando na autoridade do governo celestial. Você está tocando naquilo que foi autenticado como verdadeiros filhos de Deus. Porque diz que aquele que o Espírito Santo habita nele, ele é dele. A autenticidade é dele, é propriedade dele, a autoridade é dele. Então, nós somos legítimos filhos de Deus. E segurança ou preservação. Alguns produtos, como conserva, frutos, vegetais, são lacrados, ou seja, são selados, com o meio de evitar qualquer acesso de ar e preservá-lo de ser deteriorado por todo o tempo, manter ali para o tempo. Assim também, nossas vidas são seladas pelo Espírito Santo, desta maneira preservada da má influência deste mundo contaminado. Observe que as embalagens elas são seladas para não ter acesso de ar, de impurezas. Assim somos nós, somos selados pelo Espírito Santo para nós não sermos contaminados com este mundo em que nós vivemos. Somente o Espírito Santo para nos proteger, somente Ele para nos guardar neste mundo que a Bíblia diz, jaz no maligno. Então o Espírito Santo, nós fomos selados para preservarmos neste mundo em que nós vivemos. Então a segurança e a preservação do Espírito Santo sobre a nossa vida. O selo é o Espírito Santo. Ele é o selo. E aqui nós vamos ver na próxima terça-feira. Vamos continuar falando sobre este selo do Espírito Santo. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre o Espírito Santo como selo
nas nossas vidas. Amém? Querendo Deus, terça-feira nós estaremos aqui dando continuidade nesse estudo sobre o Espírito Santo. Não temos nenhuma pressa em terminar.